Tá valendo? Tudo bem contigo, meu aluno do desafio? Espero que esteja tudo bem. Hoje a gente vai inaugurar mais um tema de direitos humanos, específico tema que consta no teu edital, que aliás consta em todo e qualquer edital de direitos humanos, que versa sobre racismo. Racismo, discriminação racial, é um tema que está muito em evidência, né? Diariamente nós ouvimos notícias no racismo nas suas mais diversas expressões e modalidades. E então esse vai ser o nosso tema de hoje, dentro da perspectiva de direitos humanos, certo? Produção, por favor, disponibiliza o material em tela. Perfeito, então, direitos humanos, certo? E a gente vai tratar hoje de racismo, discriminação racial e temas correlatos, tudo bem? Perfeito. Olha só, os direitos humanos, eles são instrumentos que servem basicamente para proteger a dignidade humana. E a dignidade humana é um valor universal, de modo que todo ser humano, por ser humano, por ter essa característica de ser humano, deve ser tratado com dignidade, tendo respeitado os seus valores individuais, as suas condições, suas características genotípicas, fenotípicas, o que seja. Os direitos humanos então servem para isso, de forma genérica, proteger o indivíduo, proteger a pessoa, proteger o ser humano, certo? Dentro dessa perspectiva. E nessa perspectiva de proteção, há uma perspectiva correlata, que é a perspectiva de igualdade. De modo que todos são iguais perante a lei. E todos são iguais ainda na proteção da lei, certo? Então, diante da lei, todos somos iguais. E no que se refere à proteção da lei, também somos todos iguais, certo? Todos nós, como seres humanos, devemos estar livres de todo e qualquer tipo de violação desses direitos. Todavia, ocorre que as violações acontecem, né? Em maior e menor grau, em maior e menor intensidade, elas acabam acontecendo. E quando uma pessoa ou um grupo de pessoas é vítima dessas violações, isso pode trazer danos, né, desastrosos, enfim. O que eu quero dizer com tudo isso? Que no tecido social, na composição da sociedade, há grupos que estão mais expostos a essas violações. Mulheres, crianças, imigrantes, pessoas de determinadas religiões, pessoas de determinadas raças ou etnias estão mais expostas à violação. Por quê? Porque, infelizmente, muitas sociedades se formaram, melhor dizendo, com um viés discriminatório. E quando há discriminação, evidentemente, há uma violação à igualdade entre os seres, certo? Há uma violação, de modo que algumas pessoas, ou grupo de pessoas, como eu te disse ainda há pouco, por alguma razão estão mais expostos, estão mais vulneráveis a essas violações. E como já foi dito, muito em torno de sua origem ou da sua raça ou etnia. Então a nossa aula de hoje vai tratar especificamente disso, dando ênfase ao racismo e à discriminação racial, tudo bem? Beleza, então a gente já começa esse módulo falando de discriminação racial. Discriminação, meu aluno, está associada ao quê? A ideia de preconceito, a ideia de discriminar. Discriminar é diferenciar, está associado à ideia de segregar, separar, não dar acesso. Eu não permito, por exemplo, que alguém se matricule na escola da qual eu sou dono em razão de uma religião diferente da minha, em razão de uma nacionalidade distinta da minha, ou ainda pela tonalidade da pele ser diferente da tonalidade que eu considero melhor, que eu considero padrão. Observa que discriminar está associado ao alijamento, à segregação. E com certeza,
quando alguém é segregado, separado, excluído, impedido de acessar locais, de gozar de direitos, essa pessoa ela sofre violação nos seus direitos humanos. Então, a discriminação racial ela consiste numa das mais graves formas de violação desses direitos humanos. E, sabendo disso, os direitos humanos estruturam documentos que buscam proteger contra essa discriminação racial, visando promover o que é o contra da discriminação? A igualdade racial. Então, aqui no teu material eu trouxe para ti os principais documentos que apresentam igualdade racial com proteção especial. Eu trouxe para ti, meu aluno, em 3 âmbitos: no âmbito internacional, no âmbito interamericano e no âmbito nacional. No âmbito internacional, nós temos aqui... No âmbito internacional, nós temos a Convenção da ONU, da Organização das Nações Unidas, né, sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial, que foi incorporada pelo Decreto 65810 de 1969. No âmbito interamericano, né, no Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos, nós temos a Convenção Interamericana contra o Racismo e demais formas de intolerância. Essa eu destaco porque ela consta de forma expressa no teu edital. Então, o candidato que deseja a aprovação no concurso do CFO, ele deve ter o domínio, a inteireza da Convenção Interamericana contra o Racismo e demais formas de intolerância. Nós falaremos mais à frente com mais detalhes sobre ela, tudo bem? E ainda no âmbito nacional nós temos a nossa Constituição Federal, que em seu bojo de sua estrutura traz algumas disposições contra a discriminação racial, dentre as quais ela considera racismo crime, ela criminaliza a prática de racismo, né? E nós temos ainda o Estatuto da Igualdade Racial, Lei 12.288 de 2010 e outros diplomas, mas os principais são esses que tratam sobre discriminação, certo? Feita essa apresentação, iremos trazer a partir de agora alguns conceitos constantes no teu edital. O teu edital ele fala de racismo recreativo, o teu edital ele fala de racismo estrutural. Então, a partir de agora, a gente vai conversar e debater primeiramente sobre o racismo recreativo, trazendo a sua definição, e em seguida nós falaremos do racismo estrutural. Olha só, recreativo está associado ou não à diversão? Quando você vê a palavra recreação, recreativo, você está, evidentemente, associa essa palavra à diversão, a entretenimento, à arte, não é isso? Seja por cinema, peça teatral, stand-up comedy, espetáculo circense, o que seja, filme, série, etc. Quando a gente fala em recreativo, está associado à ideia de entretenimento e diversão. Certo? Grave isso. E aqui eu trouxe o conceito para ti de racismo recreativo. Designa uma política cultural que utiliza o humor para expressar hostilidade em relação a minorias raciais. É aquele humor que é agressivo, que ataca, que despreza, que traz de forma sarcástica um preconceito expresso. Eu nem quero falar em preconceito velado. Há uma discriminação expressa em nome do humor. Pois acreditem, tem gente que se diverte, se anima execrando a raça, a nacionalidade, a religião de outra pessoa. É essa ideia de racismo recreativo. Ou seja, utiliza o humor, né? Normalmente está associado a stand-up, charges humorísticas, enfim, para causar hostilidade em relação a minorias raciais. O que é hostilidade? É rejeição, é ódio, é ojeriza, é discriminação, é preconceito.
Eu uso de um artifício de me divertir, de trazer alegria à vida das pessoas, mas ferindo a dignidade de outras. Essa é a ideia de racismo recreativo. Se você prestar atenção e assistir documentários que tratam de racismo, né, você verá que lá nos Estados Unidos, nas primeiras décadas do século XX, havia já essas peças teatrais, esses espetáculos humorísticos. E nesses espetáculos humorísticos havia o que se chama de blackface. Pessoas brancas pintavam os seus rostos da cor preta para representar teatralmente o comportamento do povo preto norte-americano. E sempre associando a preguiça, a desleixo, a falta de desenvolvimento cognitivo. É aquele humor que muita gente chama de humor ácido, humor negro, aquele humor que ataca a minoria. Então, os personagens baseavam-se em estereótipos, estereótipos evidentemente condenáveis, dando a ideia de que o povo preto, ou negro, né, como queira, lá dos Estados Unidos, ele era um povo, digamos assim, imbecilizado, incapaz, com uma baixa capacidade cognitiva. E isso é entretenimento para os brancos da época, né? É um exemplo clássico de racismo recreativo. De novo, o conceito de racismo designa uma política cultural que utiliza o humor para expressar hostilidade, ou seja, o humor é uma ferramenta de agressão, de preconceito. O que mais? O humor racista opera com um mecanismo cultural que propaga o racismo, ou seja, é um instrumento de propaganda, mas que ao mesmo tempo permite que pessoas brancas possam manter uma imagem positiva de si mesmas. É também como se fosse uma autoafirmação. Quando o branco estereotipa condutas do negro de forma negativa, ele está, de certo modo, dando uma mensagem de superioridade racial, meu aluno. Certo? Elas conseguem, então, propagar a ideia de que o racismo não tem relevância social. Não podemos esquecer que o humor é uma forma de discurso que expressa valores sociais presentes em uma dada sociedade. Esse é o conceito do Adilson Moreira na sua obra O que é Racismo Recreativo, de 2018. Né? Eu trouxe uma citação para ti. Então, para tu entender que está associado a ferir o outro com alegria, com humor, né? Quem aí é dos anos 80, 90, com certeza conhece inúmeras piadas de cunho racista, né? E todas elas colocando o preto, o negro, ou indígena, ou estrangeiro, numa posição de inferioridade intelectual, numa posição de incapacidade. São exemplos clássicos desse racismo recreativo. Recreativo, tu lembra? Entretenimento, diversão, humor. Tudo certo, meu aluno desafio? Espero ter sido claro nessa explicitação dessa ideia de racismo recreativo que consta de forma expressa no teu edital, no edital que você fará daqui, de uma prova que você fará daqui a algum tempinho. Tranquilo? Beleza. Falei de racismo recreativo, agora eu vou avançar um pouco para falar de racismo estrutural. Racismo estrutural também consta de forma expressa no teu edital, meu aluno. Estrutural, beleza. Quando você se depara com essa palavra estrutural, é óbvio que você depreende que no sentido de estrutura, de construção, sim ou não? Dos alicerces que sustentam essa ideia de estrutura. Então, estruturado está associado intimamente à ideia de construção. Eu vou construir uma casa, um barraco, o que seja, eu vou pensar de que forma ele vai ser construído, qual foi a estrutura que irá sustentá-lo. Quando eu falo em racismo estrutural, eu estou falando basicamente de como a sociedade se divide e se estrutura. A sociedade, obviamente, é formada por pessoas. Mas para pensar, para refletir, meu prezado aluno, minha prezada aluna, será que essa sociedade se constrói em igualdade de oportunidade para as pessoas que a compõem? Será que os melhores cargos, os melhores empregos, as melhores oportunidades estão
igualitariamente acessíveis a todos? Fica aí na reflexão. É óbvio que a gente pode chegar à conclusão que não. Primeiramente, nós estamos no Brasil, né? Que sabidamente, por Vossas Excelências, é um país que tem como marca, triste marca, diga-se de passagem, a desigualdade. Então está muito claro que a sociedade brasileira ela se construiu de forma que algumas pessoas e poucas pessoas têm os melhores acessos a determinados privilégios, a determinados espaços. E grande parte da população, da sociedade, não tem essa mesma oportunidade. Quando eu falo disso, evidentemente, eu não posso ignorar questões associadas à cor, à etnia, porque é muito simples de ver que os maiores espaços na política, por exemplo, nos cargos públicos, eles representam a proporção étnico-racial da sociedade? É óbvio que não. E o que explica isso, né? Isso basicamente é o que se chama de racismo estrutural. E racismo estrutural, como consta no teu material, é quando o preconceito e a discriminação racial estão consolidados na organização da sociedade. Olha só, eles estão consolidados na organização da sociedade, privilegiando determinada raça ou etnia em detrimento de outra. Isso descreve ou não descreve o Brasil? No Brasil, há ou não há essa clara distinção? Muita gente até defende que não, né? Por razão de entender que há igualdade, respeito a sua opinião. A gente nem vai entrar no mérito aqui nessa aula, nem é nosso objetivo, mas, pessoal, é muito claro que no Brasil é o que está aqui. Ou seja, esse preconceito ele já está consolidado. E aí a gente faz um recorte histórico, meu aluno, para entender que esse país que você habita, que você nasceu, ele passou por mais de 300 anos de escravidão. No seu período histórico, a maior parte foi com a legitimação da escravidão. E quem era escravizado? A professorada do segunda série, terceira série, já deve ter te dito quem, né? Determinada raça e etnia era objetificado, era mercantilizado, não tinha a sua existência humana sequer reconhecida. Eram consideradas pessoas sem alma. E se trouxer para recente, há uma clara distinção, sobretudo nos melhores acessos da sociedade, né, entre pessoas de etnias distintas. Então, racismo estrutural é quando o preconceito e a discriminação racial estão consolidados na organização da sociedade, privilegiando, ou seja, racismo estrutural está associado à ideia de privilégios, né? Como se fala pela internet, o privilégio branco. O que mais? Em outras palavras, representa um processo histórico. Olha, observa o que eu falei agora para ti, a historicidade. Né? Nós passamos mais de 300 anos de escravidão, em que condições de desvantagem e privilégios a determinados grupos étnicos e raciais são reproduzidos nos âmbitos políticos, econômicos, culturais e até mesmo nas relações cotidianas. Silvio Almeida, que já foi ministro da Igualdade Racial, enfim, que é uma autoridade no assunto, que já escreveu várias obras, vários artigos sobre racismo estrutural, destaca para a gente que racismo é uma decorrência da própria estrutura social. Ou seja, de modo normal, né, ele coloca aspas, né, que é uma normalização com que se constituem as relações políticas, econômicas e até mesmo familiares, não sendo uma patologia social nem um desarranjo estrutural. Né? Então, nas relações humanas se verificam privilégios. Né? Bora fazer um recorte rápido e pensar no mercado de trabalho, né? E pensar nas profissões mais elitizadas. Se você fizer uma contagem, por exemplo, de profissionais médicos
e fazer o recorte étnico-racial, você verá uma ampla dominância da etnia da cor branca, não é isso? De descendentes de europeus, etc. Isso traz uma notícia para a gente, né? Que, em que pese a população parda e negra represente mais de 50% da população brasileira, isso não se verifica nos espaços das profissões, piorou nos espaços de poder, não é isso? Basta ver a composição da Câmara de Deputados, do Senado Federal, enfim, em qualquer casa legislativa que você visite, você verá a distopia não, a separação da realidade, né? Não é aquilo que representa de fato a sociedade, no seu percentual, na sua quantidade. Perfeito. Então, essa ideia de racismo estrutural está associado à construção, à consolidação desses preconceitos na sociedade, onde há privilégios para uns e desvantagens para outros, sempre associada a essa ideia de desigualdade social, certo? Silvio Almeida até fala que todo racismo é estrutural. Porque, ainda que o racismo seja institucional, advenha das instituições que reproduzem essas práticas, ou ainda no âmbito particular, tudo isso está associado a uma construção social que normalizou, por exemplo, não ter juízes pretos, não ter médicos indígenas. Isso foi normalizado. E nem tudo que é normal é correto, não é isso? É normal muita gente estacionar em local proibido. Tu concorda comigo, meu aluno? É absolutamente normal. Mas é correto? Observa que nem tudo aquilo que é prática consolidada na sociedade, sobretudo numa sociedade desigual como a nossa, é considerado correto, certo? Então é essa ideia de racismo estrutural. Espero ter sido compreendido aí. Se você quiser, tem muito documentário, tem muito vídeo na internet que trata do assunto, caso você queira aprofundar um pouco mais sobre racismo estrutural. Tranquilo? Perfeito, meu aluno desafio. Falamos de racismo recreativo, falamos de racismo estrutural e agora a gente vai falar sobre a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. Ela não está de forma expressa no teu edital, mas está linkada a esse tema racismo, tá? Como eu mencionei no início da nossa aula. Beleza, então. Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. Ela foi adotada pela ONU, ou seja, ela pertence ao Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos. Eu vou até registrar aqui para ti. Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos. Vou abreviar Direitos Humanos para ti, tá? Ela foi adotada em 7 de março de 1966 e foi internalizada, ou seja, incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto 65810 de 1969. Né? Então, na década de 60, já se discutia e debatia sobre racismo. Né? Muita gente pensa que é uma ideia recente, que em pese ela esteja muito em voga, ela esteja muito em debate, diariamente em debate, não é uma ideia tão nova assim, né? Então ela foi internalizada em 1969 pelo Decreto 65810. E ela é importante no combate à discriminação racial. É uma ferramenta, né, no âmbito da ONU que combate a discriminação racial. E eu grifei para ti. Por que ela é importante? Porque ela permite a responsabilização internacional do Estado parte na Convenção por ação ou omissão. Como assim, professor? Responsabilização é a possibilidade de um Estado nacional que é membro, que faz parte dessa convenção, que aderiu a essa convenção, que é signatário desta convenção, dele sofrer sanções no âmbito internacional, apurada a sua responsabilidade
tanto por ação, né? Se esse Estado Nacional agiu ativamente para discriminação racial, ou ainda por omissão, quando ele tinha o dever de proteger alguém, de fazer algo e não o fez. Lembra que quando se fala em responsabilização, ela é possível por essas duas formas, tanto pela ação quanto pela omissão. Tudo bem? Então, o Estado que devia agir e se omitiu, ele também pode ser sancionado, bem como aquele Estado que viola de forma direta os direitos humanos associados à discriminação racial. Firmeza? E eu quero trazer para ti, não vou falar de toda a convenção, tá? Mas eu recomendo a leitura por completo, até mesmo para você consolidar o seu entendimento, ampliar a sua reflexão. Mas eu trouxe para ti o que eu achei mais relevante na Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial, algumas definições e alguns conceitos, tá? E é importante que você esteja atento a essas definições, a esses conceitos. Por quê? Porque simplesmente eles podem ser objeto de questões, né, para você em alguma prova, e é importante você ter esse domínio e até mesmo para te dar um maior aparato, né, o maior arcabouço de fundamentos, até mesmo quem sabe uma argumentação, ou um debate, ou uma redação lá na frente que você venha fazer, né? Que eu sempre penso o seguinte, que o estudo para concurso, ele é bom para o concurso, mas não deve se restringir a concurso. Ele deve representar também para você uma evolução da mentalidade, trazendo novas reflexões, novas inquietudes para que você, meu aluno, evolua como pessoa, se torne uma pessoa melhor, mais inteligente, não é isso? Além, né, por tabela, conseguir um excelente cargo público com uma excelente remuneração. Beleza. Feitas essas considerações, puxando o animal um pouquinho também, né? Vamos trazer algumas definições trazidas vamos falar, né, comentar algumas definições trazidas na convenção. Definições destaquei para ti. A primeira definição que eu encontro lá é do que é discriminação racial. O que é discriminação? Qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência baseadas em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica, que tem por objetivo o efeito anular ou restringir o reconhecimento, o gozo ou o exercício no mesmo plano em igualdade de condição de direitos humanos e liberdades fundamentais, no domínio político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro domínio da vida pública. Essa é uma definição contida no artigo 1º da Convenção. Então, ele fala, o que é discriminar? Basicamente é isso, é distinguir, né? É excluir, é restringir, é estabelecer preferências. Eu excluo alguém, por exemplo, de um programa social em razão da sua etnia. Não gosto de judeu, por exemplo, descendente do povo judeu. Eu não gosto de argentino, eu não gosto de europeu, eu não gosto de norte-americano. E eu começo a excluir, eu começo a segregar, eu começo a fazer distinções, estabelecer preferências, né? Eu tenho uma loja, vamos dizer assim, eu prefiro atender americano do que atender haitiano. Para o norte-americano, eu abro a minha loja, apresento os produtos, e para o haitiano, não. Tu não pode entrar. Não gostei de ti, tu veio de um país pobre, tu é preto, tu não entra aqui. Eu estou ou não estou estabelecendo uma distinção? Eu estou ou não estou estabelecendo uma preferência baseada em cor, raça, origem nacional? Essa é a ideia de discriminação racial, certo? Eu restringo o direito, o reconhecimento, o gozo, o exercício em condições de igualdade. É como se a lei fizesse preferências, tornassem direitos acessíveis a um grupo, privilegiando-os e restringindo a um outro, em razão da sua religião, por exemplo. Isso tudo está associado à ideia de discriminação. Então, discriminação é distinguir, excluir, restringir, preferir. Tá observando os verbos, né? São todos verbos que segregam, verbos que distinguem e separam. Mas, vem cá, professor, o senhor está falando para mim
que a distinção preferir é sempre uma discriminação. Mas será que é isso? Porque, professor, é o seguinte, aqui no Brasil, por exemplo, há algo que se chama popularmente de cotas para negros, né? E isso aí gera muita discussão, muito debate, muito disse-me-disse, muita polêmica a respeito desse tema. Uns são favoráveis, outros são contrários. Porque quem é contra diz o quê? Que se você reserva vagas para pessoas pretas ou pardas, você está, de certa forma, distinguindo-as das demais pessoas e considerando-as inferior intelectualmente, por exemplo. É uma alegação, né? Não vou entrar no mérito se era a melhor alegação ou não, mas é uma alegação que existe. Perfeito. Mas será que toda discriminação ela é ruim? Será que toda distinção é ruim, pessoal? A própria convenção, e eu negritei para ti, trouxe muito destaque, traz uma consideração relevante. Olha só, vou ler contigo e vou em seguida comentar. Não serão considerados discriminação racial, ou seja, ele coloca que não serão as medidas especiais tomadas com o único objetivo de assegurar o progresso adequado a certos grupos raciais ou étnicos ou indivíduos que necessitem da proteção que possa ser necessária para proporcionar a tais grupos ou indivíduos igual gozo de direitos e exercícios de direitos humanos e liberdades fundamentais, contando que tais medidas não conduzam, em consequência, à manutenção de direitos separados para diferentes grupos raciais e não prossigam após terem sido alcançados os seus objetivos. Pessoal, isso aqui é o que se chama, vou colocar aqui, de discriminação positiva associada à ideia de reparação, né? Muita gente chama de reparação histórica também. Então, discriminação positiva está associada à ideia de afirmação e também à ideia de medidas, vou colocar aqui, afirmativas. Beleza. Alguns grupos, principalmente aqueles em maior vulnerabilidade, que estão no processo de plena desigualdade, eles podem ter, vamos dizer assim, entre aspas, alguns benefícios. Benefício não é a melhor palavra, mas só para tentar te situar nessa compreensão. Então, não é considerada, o que não é considerada? Medidas especiais tomadas com o objetivo de assegurar o progresso adequado. É como se reconhecesse que aquele grupo étnico, por exemplo, para ser claro aqui no Brasil, os pretos e pardos e os indígenas, eles não têm um progresso adequado. Eles não têm, por exemplo, de forma igualitária, o acesso ao ensino superior. Vem o Brasil e toma uma medida afirmativa, que é a política de reserva de vagas. Em resumo, o que diz a Convenção? Desde 69 a Convenção diz isso, que isso não é considerado discriminação racial. Ah, professor, mas estão colocando cota para indígena, né? Perdi minha vaga para cota. Esse é o argumento que mais existe. Não é isso, Lucas Tolosa? Perdi minha vaga para cota. Né? O cara ficou em 6.632. Perdi minha vaga para cota. Isso acontece, né? Mas vem cá, isso é uma discriminação racial? A própria convenção diz que não. Que é essa medida afirmativa que visa assegurar o progresso adequado, né? Que visa promover o maior equilíbrio daqueles que são desprestigiados, desfavorecidos, não é considerada discriminação racial. Certo? O que coloca aqui é que ela tem que durar até atingir o seu objetivo. Essa desigualdade positiva, essa discriminação positiva, melhor dizendo, ela não pode ser ad eterno. Ela deve sempre buscar equilibrar. E da feita que atingiu essa equidade, esse equilíbrio, beleza, você já cumpriu seu papel, reserva de vaga
vamos tirar você do ordenamento jurídico. É mais ou menos nessa compreensão, certo? Então, essa discriminação positiva, essas medidas afirmativas que asseguram um progresso adequado de indivíduos que necessitem, né, grupos étnicos ou indivíduos que necessitem dessa proteção, ou seja, aqueles que estão em maior situação de vulnerabilidade. Eles sim precisam desse aporte, desse fortalecimento dessas políticas públicas, e isso, frise-se, não é considerado discriminação racial. Outra definição trazida também na Convenção da ONU trata-se do que é desigualdade racial. Diz assim que desigualdade racial é toda situação injustificada, ou seja, olha a palavra aqui, injustificada, de diferenciação de acesso e fruição de bens, serviços e oportunidades nas esferas públicas e privadas em virtude de raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica. Olha só, quando há diferenciação injustificada, aqui, meu aluno, olha a palavra que eu grifei para ti, injustificada, no acesso e fruição, ou seja, para você chegar no lugar e usar daquilo de bens, serviços e oportunidades. Bora ficar aqui na oportunidade, né? No mercado de trabalho, meu aluno, no Brasil, pensem comigo, será que alguém oriundo de uma aldeia indígena tem a mesma oportunidade no mercado de trabalho de uma pessoa branca que foi nascida e criada num bairro nobre da cidade, que sempre estudou nas melhores escolas da educação formal, fez balé, fez natação, tinha professor particular de reforço? Faz essa reflexão. Traz para o Brasil. No Brasil, existe evidentemente essa desigualdade, né, de oportunidade. Isso também em virtude de raça e cor, né? Tu vai numa empresa, nas grandes empresas, quem ocupa os cargos de gerentes e CEOs, né, que tá na moda agora, falando CEO, beleza, são pessoas, tu vê muitos pretos e indígenas atingirem esses postos de liderança, de comando, mas tu vai lá embaixo, no segurança, na limpeza, né, na hierarquia menor, não que não seja importante, né, mas nos cargos de nível hierárquico menos prestigiados pela empresa. Lá, tu vê, né, até um número maior de pessoas pretas e pardas. Isso diz ou não diz alguma coisa para ti? Isso informa que nós estamos em um país desigual racialmente, porque está dentro desse conceito de desigualdade racial. Situação injustificada, ou seja, não há uma justificativa legal, plausível para que ela ocorra, em que há uma diferenciação, tanto no acesso, você chegar ao lugar, você atingir um lugar, bem como de bens, serviços e oportunidades. Né? Será que os prestadores de serviço, vamos dar um exemplo hipotético aqui, de atendimento. Tu vai chegar numa loja de automóveis, tu preto e um cabra branco, galego, né, do teu lado. Quem será que, em regra, o vendedor atende melhor? Professor, isso não existe no Brasil. Há inúmeros experimentos sociais que dizem o contrário, meu aluno. Que dizem o contrário. Então, nitidamente, no Brasil, né, ocorre muito esse conceito aí de desigualdade racial. Situação injustificada, não tem justificativa, em que há essa diferenciação de acesso e oportunidade em razão da raça, da cor, da origem nacional ou étnica. Tu sabias que lá em São Paulo, meu aluno, tem inúmeros casos que já foram registrados de de trabalho escravo, de trabalhadores bolivianos em confecções? Isso é ou não é uma desigualdade em razão da origem nacional destas pessoas? É. Então, isso está dentro tudo do conceito de desigualdade racial trazido na Convenção. Outra definição
trazida na Convenção é de desigualdade de gênero e raça. Aqui ele juntou, acoplou dois tipos de desigualdade, né? É uma assimetria. O que é assimétrico? Aquilo que é desigual, né? Simétrico é aquilo que se equipara, aquilo que é igual. Assimétrico, basicamente, um em cima, o outro está embaixo. Há uma diferenciação, há uma assimetria. Assimetria existente no âmbito da sociedade que acentua a distância social. Olha só, acentua, ou seja, amplia a distância social entre mulheres negras e demais segmentos sociais. Então, vamos dizer assim, é uma dificuldade dobrada, né? Por ser mulher e por ser uma mulher preta, uma mulher indígena, por exemplo. É o caso de desigualdade de gênero e raça, porque as oportunidades são menores ainda, né? Porque está levando dois elementos em consideração: a discriminação de gênero e a discriminação da raça. A mulher preta e a mulher branca há uma assimetria. Agora tu imagina um homem branco e a mulher preta. Estão disputando um cargo, né, de um excelente emprego. Um homem branco e uma mulher preta. Será que é igual a oportunidade? Não, né? Todos nós sabemos que a assimetria ela é altíssima, né? Só para trazer a título de exemplo esse caso específico. Existem outros recortes possíveis também, outras hipóteses que podem ser avançadas. Mas por hora eu trago esse que é o mais, digamos assim, explícito dessa ideia de desigualdade. E o artigo 3º da Convenção, ele traz um compromisso, né? Um compromisso não, uma obrigação, é um compromisso, não deixa de ser, uma obrigação que esses Estados-partes devem agir. Olha só, os Estados-partes especialmente condenam, ou seja, a segregação racial e o apartheid, e comprometem-se a proibir e a eliminar nos territórios sob sua jurisdição todas as práticas dessa natureza. Os estados têm por obrigação, esses que aderiram à convenção, de eliminar, condenar a segregação e o apartheid. Apartheid todo mundo sabe, né? Acontecia lá na África do Sul, que é a separação, né, de espaços, inclusive em vagões de trem, de ônibus, em escolas e universidades, entre pretos e brancos, né? A África é um país, África do Sul, né? Um país negro, sua população originária preta foi alvo de colonização britânica, né? E o colonizador, ele impõe a sua cultura, impõe a sua forma de ver o mundo, não é isso? Isso é uma forma de discriminação. De modo que não se juntava, né? Nos Estados Unidos, no início do século XX, existiam os iguais mais separados, os separados mais iguais. Beleza, eu até aceito que nós tenhamos igualdade de direito, mas eles lá e eu aqui. O negro tem direito à escola? Tem, mas uma escola só para eles. E nós brancos temos uma escola só para nós, né? O transporte público, eu até aceito que o povo preto tenha direito ao transporte público, mas desde que eu não ocupe o mesmo vagão que esse sujeito. Ele é preto, ele tem direito de estudar, mas eu não quero que o meu filho estude com ele. Então nós teremos uma escola para o branco e uma escola para o preto. Essa é a ideia de segregação, de apartheid, né? Apartheid significa separar, segregar. Então os países, né, os Estados-partes que devem condenar essa segregação e esse apartheid e comprometer a eliminar nos seus territórios toda e qualquer política, prática dessa natureza. É uma obrigação combater e eliminar dentro dos seus espaços, das suas jurisdições, é o que traz para a gente a nossa Convenção sobre Eliminação de todas as formas de discriminação racial. Firmeza, aluno, desafio. É um tema assim um pouco mais sociológico, né? Que nos traz mais reflexões que outros temas, mas isso faz parte de todo esse contexto de discussão sobre direitos humanos. E agora, meu aluno, nós vamos entrar
no Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos. Aquilo que consta de forma expressa no teu edital, que é a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância. No último concurso para soldado, sobre esse tema, foi o que caiu, tá? A Fundação Carlos Chagas, que organizou o último concurso, tem uma predileção para a convenção. E o que se recomenda de início? Que o candidato, aluno/candidato, ele tenha o domínio desta convenção. Pelo fato da exiguidade temporal, até mesmo por uma contraproducência, nós não analisaremos todos os artigos da convenção, né? Nós traremos aqui os principais, os que trazem definições principalmente. A gente tratará e comentará cada um deles, mas lembrando, é dever do aluno candidato ler na inteireza os artigos desta convenção. É a nossa aposta para a prova, tá? Tudo daqui pode cair, mas pelo histórico da banca, pelo que a banca tem abordado e por ter trazido de forma expressa no edital, isso aqui tem grandes chances de aparecer na tua prova. Convenção Interamericana contra o Racismo, Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância. Vamos lá, vamos falar dela. Ela foi assinada em 5 de junho de 2013. Nem faz tanto tempo assim, né? 2013. Então tem muita... Ela é baseada em muita compreensão recente sobre racismo, discriminação e intolerância. Ela foi em 2013, né? Ou seja, 12 anos atrás. Aprovada em 19 de fevereiro de 2021. Né? A sua aprovação ela ainda é mais recente, pelo Decreto Legislativo 1 de 2021, né? Ela foi ratificada, ou seja, confirmada em 28 de maio de 2021 e no Brasil ela foi promulgada em 10 de janeiro de 2022. Bem recente, portanto. E tudo que é recente em direito tem alguma propriedade, uma elevada propensão, melhor dizendo, de aparecer na prova. Tranquilo? Firmeza, então. Vamos lá falar um pouco desta convenção. O que a gente traz para ti? Assim como nós trouxemos na Convenção da ONU, aqui na Convenção Interamericana, nós traremos algumas definições. E dessas definições nós traçaremos alguns pertinentes comentários. Tudo bem? Firmeza? Vamos lá, então. Definições. A primeira definição que eu destaco para ti é a definição de discriminação racial, que é um pouco parecida com a definição da discriminação, com a definição de discriminação racial na Convenção da ONU. Vamos lá. Vou pegar aqui o marca-texto para a gente destacar alguns pontos relevantes para ti. Olha só. Discriminação racial é qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência em qualquer área da vida pública ou privada, cujo propósito ou efeito seja anular ou restringir o reconhecimento, o gozo ou o exercício em condições de igualdade de um ou mais direitos humanos e liberdades fundamentais consagradas nos instrumentos internacionais aplicáveis aos Estados-partes. De novo, é muito semelhante. Distinção, exclusão, restrição ou preferência. Essas palavras, quando se fala de discriminação, elas sempre estarão presentes, certo? E aqui ele fala em qualquer área da vida pública ou privada, cujo propósito seja anular ou restringir o reconhecimento, o gozo ou o exercício em condições de igualdade de direitos humanos. Quando há diferenciação no acesso a direitos. Um exemplo bobo, só mesmo para tu entender. Um exemplo bobo, só mesmo para tu entender. Vamos pensar assim.
Como eu posso definir para ti? Todos têm o direito social à saúde, né? A Constituição Federal define que é direito de todos e dever do Estado. Beleza. É direito. Só que eu sou uma pessoa que faz a triagem lá no hospital. E eu começo a deixar para o final da fila e deixar sem atendimento alguém, por exemplo, que porte o símbolo de uma religião de matriz africana. Por essa razão, por eu não concordar com o dogma, com a crença daquela que a pessoa acredita, a minha religião, é só uma hipótese, pelo amor de Deus, considera aquela religião demoníaca, do diabo, né? Os orixás são representações do capeta, blá, 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 blá. Enfim, não vou entrar nesse mérito, só dou um exemplo hipotético para ti. Hipotético, caramba. Beleza. E eu restringo essa pessoa de ser atendida no hospital, por exemplo, em razão da sua religião. Isso é um exemplo de discriminação racial. Vou usar esse mesmo exemplo da fila. Eu sou o que faço a triagem na fila do hospital, né? Tá lá uma fila, ordem de chegada. E chegou o meu irmão da igreja, que congrega na mesma igreja que eu. Eu coloco ele na frente. Eu não estabeleci uma preferência em razão da religião dele. Tem 5 pessoas pardas e pretas na fila. Chegou uma moça branca, aquela loira. Eu tô encantado. Passa na frente. Os pretos e pardos esperam. Isso é estabelecer uma preferência. Então lembra, distinção, exclusão, preferência. Por essa razão, não é isso? Eu vou fazer um evento aqui no meu trabalho. Eu convido todos menos fulano. Ele é indígena. Isso não é uma exclusão em razão do quê? Em razão do quê, meu aluno? Da sua etnia, da sua origem, não é isso? Isso é um exemplo de discriminação racial, né? Quando eu impeço o exercício de direitos humanos e liberdades fundamentais, quando eu distingo, quando eu trato com diferença, quando eu restringo, quando eu prefiro. Tudo bem? A discriminação racial, e eu grifei para ti porque isso é relevante, vou até mudar a cor aqui, pode basear-se em raça, cor, ascendência ou origem nacional ou étnica. Cuidado! Muita gente acha que quando se fala de discriminação racial e racismo é tão somente associada à cor, tá? A cor não. Pessoal, está associada a também a ascendência ou origem nacional, né? Eu vim de outro país, ou eu sou filho de alguém de outro país. Eu fui discriminado, eu fui rejeitado, distinto, excluído, restrito, ou tive uma preterência, uma preterição em relação a outro, eu fui vítima de discriminação racial. Então essa discriminação se baseia em raça, cor, ascendência, origem nacional ou étnica, tá? É o que traz a nossa convenção. Mais para frente a gente vai ver também que tem um aspecto religioso. Então tudo isso é discriminação racial. Essa é a definição trazida na Convenção Interamericana. Vamos seguindo agora, trazendo outra definição. Uma outra definição constante na Convenção Interamericana é a de discriminação racial indireta. Indireta, já te dá um nome, né? É aquela que não é feita de forma clara, explícita. É aquela que ela é velada, que ela aparenta não ser discriminação, mas no fundo é uma discriminação. Essa é a discriminação racial indireta. O que diz a Convenção sobre a discriminação racial indireta? É aquela que ocorre em qualquer esfera da vida pública ou privada, quando um dispositivo pratica o critério aparentemente neutro, tem a capacidade de acarretar uma desvantagem particular
para pessoas pertencentes a um grupo específico, com base nas razões estabelecidas no 1.1, que é raça, etnia, origem. Como assim, professor? No indireto, o que tu precisa guardar? O aparentemente neutro. O exemplo que eu consigo te demonstrar é como funcionava o acesso às universidades até um tempo atrás. Como é que era? Tu descrevia num processo, não importava a tua renda, não importava a tua cor, o teu sexo, a tua origem, tu concorria numa prova chamada vestibular. E lá no vestibular existia a ideia de meritocracia, de modo que quem atingisse a maior nota era quem conseguia a vaga. Aparentemente, né? Esse é um critério neutro. Por quê? Lá no edital ele não fala em raça, não fala em cor, não fala em etnia, não fala em origem nacional, não fala em nada. Ele simplesmente fala: quem atingir a maior pontuação é aprovado. A prova é a mesma para todo mundo. Então o critério de seleção ele é neutro. Por quê? Ele não escolhe para que ele vai dar a prova. É a mesma prova, a mesma redação que o indígena, que a pessoa com deficiência, que o cego, que o surdo-mudo, ele vai fazer. Aparentemente esse critério é neutro. Quem fizer a pontuação passa, né? Aí se ia nas universidades, olhava-se aquelas fotos de formatura, meu aluno, e quando tinha um pardo, quando tinha um preto numa turma de 50. É igual, vem cá. O preto é 1% da população, é 0,5%. O povo preto e pardo representa 1%, mas por que na universidade, em que o critério é neutro, em que todo mundo faz a mesma prova, tem essa diferença? Porque o acesso à universidade, meu aluno, tu pode discordar, eu respeito a tua discordância, mas é o melhor exemplo que cabe aqui, é um exemplo de discriminação racial indireta. Por uma razão simples. O povo preto, pardo e barro indígena também, né, posso trazer aqui, não ocupava as vagas nessas universidades, principalmente nos cursos de elite. Isso quer dizer alguma coisa? Não tem nada lá no edital dizendo que é proibido preto passar na prova. Não tem nada no edital dizendo que indígena não pode passar na prova. Mas na realidade posta na ocupação das vagas, havia um número ínfimo dessas pessoas. Esse é um exemplo de discriminação indireta. Porque esse povo, essas pessoas, melhor dizendo, preto, indígena, eles estavam em nítida desvantagem. Razões históricas de colonização, plá, 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 plá. Nem vou entrar nisso aqui que não é aula de história, né? Deixar a aula para o Guaraci Pastana falar de história contigo. O que eu quero te dizer é que, por razões sociais, históricas, desigualdade, ser um país colonizado, que teve na sua formação a escravidão, tudo aquilo que eu já falei, que os outros professores falam, é que deixa em desvantagem, né? A menos que esse dispositivo prático critério tenha objetivo ou justificativa razoável e legítima à luz do direito internacional. Só que na prática, aquela prova igual, em que todo mundo concorria em condições de igualdade, só que são pessoas socialmente desiguais. Então o povo preto indígena, basicamente, ele era, estatisticamente, isso pode ser comprovado, alijado do acesso ao ensino superior. Segregado, não era possível. Hoje, com a lei da reserva de vagas, que é uma política afirmativa, se verifica um aumento significativo de pessoas pretas e pardas. Todavia, ainda não é nem metade, mas houve um progresso, né? Calma, racista, calma, é só um exemplo, tá? Segura o teu racismo aí, que a gente vai passar com a nossa aula aqui. Firmeza dentro dessa ideia de discriminação racial indireta, ou seja, não é aquilo expresso, não é aquilo apontado, é aquilo que é neutro, aparentemente. Que na real não é nada neutro, é absolutamente excludente em sua essência. Espero ter feito entender.
A aula de direitos humanos é assim, meu aluno. Muita gente discorda, né? Você está militando, não. Eu estou trazendo definições de convenções internacionais, no caso a interamericana, que o Brasil é signatário. A polêmica só está na tua cabeça. Vamos seguir. Definição de racial indireta foi feita. Nós fizemos a definição de discriminação racial, de racial indireta. E agora nós vamos falar de discriminação múltipla ou agravada. Múltipla. É mais de um, né, meu aluno? Múltiplo. Vários. Agravado. Aquilo que tem um gravame, tem uma lesão mais forte, uma discriminação mais acentuada, digamos assim. E olha só o que diz a convenção sobre isso. Deixa eu pegar um marca-texto para destacar os principais pontos para ti. Olha só. É qualquer preferência, distinção ou exclusão ou restrição baseada de modo concomitante. O que é modo concomitante, meu aluno? Em dois ou mais critérios dispostos no artigo 1.1. Ou outros reconhecidos instrumentos internacionais cujo objetivo ou resultado seja anular ou restringir o reconhecimento ou uso, exercício em condições de igualdade de um ou mais direitos humanos e liberdades fundamentais consagrados nos instrumentos internacionais aplicáveis aos Estados-partes em qualquer área da vida pública ou privada. Lembra que discriminação sempre traz em qualquer área, tanto no aspecto público quanto no privado, mas olha só, aqui há uma exclusão, há uma preferência, há uma distinção, uma restrição de modo concomitante, ou seja, ao mesmo tempo de dois ou mais critérios. Um exemplo hipotético, tá? Imagina que uma empresa, o haitiano é preto, né, na sua dominância, na sua população, e ele é estrangeiro. Ele vai buscar aqui no Brasil de forma legal, vai buscar aqui um acesso no mercado de trabalho. Imagina que ele é discriminado e não tem esse acesso por essas duas razões ao mesmo tempo. Porque vamos dizer que o dono da empresa não contrate pessoas pretas e ainda não contrate pessoas estrangeiras. Então ele está sendo duplamente punido, né? De forma concomitante. Ele está sendo, excluído. Ele está sendo excluído por dois ou mais critérios, né? Pode ser por etnia e raça, por etnia e cor, por etnia e origem, por etnia e ascendência, por cor e ascendência, né? Origem nacional e raça, enfim. É quando, ao mesmo tempo, ele é vítima de duas violações contidas lá no artigo 1.1. Quando ele fala aqui no artigo 1.1, a gente fala de raça, né? A gente fala de raça, cor, ascendência e origem. Então, vamos supor que ele é vítima de cor e, ao mesmo tempo, de origem nacional. Aqui ele está sendo vítima de uma discriminação concomitante. Tudo bem, meu aluno? Perfeita? Ela também é agravada. Outra definição trazida na convenção é a definição propriamente de racismo, né? É uma das poucas definições diretas que existem em racismo e com grande chance de aparecer na tua prova. Racismo consiste em qualquer teoria, doutrina, ideologia ou conjunto de ideias que enunciam um vínculo causal entre características fenotípicas ou genotípicas de indivíduos ou grupos e seus traços intelectuais, culturais e personalidade, inclusive o falso conceito de superioridade racial. O racismo ocasiona desigualdades raciais e a noção de que as relações discriminatórias entre grupos são moral e cientificamente justificadas. Toda e qualquer ideia, meu aluno, doutrina, defesa que vincule determinado comportamento, determinada ação a características, seja características associadas à genética ou à influência do ambiente externo, o genótipo, o fenótipo, enfim, que tem um vínculo entre isso e determinado traço intelectual, por exemplo, baseado numa ideia de diferença e superioridade racial, é uma prática de racismo, né? Quando, por exemplo, existe um
uma piada, né, que existe, que o português ele é intelectualmente desfavorecido. Quando eu propago essa ideia que o fato dele ser português e ter uma origem nacional distinta da minha, ele é inferior intelectualmente a mim, eu estou sendo racista, né? Então, quando eu estou praticando, por exemplo, intolerância religiosa, quando eu estou praticando xenofobia, né, que é discriminar alguém em razão da sua origem, eu vou caracterizar um estereótipo, vou trazer a ela um estereótipo de inferioridade baseado na sua cultura, no seu traço intelectual, a sua origem, e eu associar uma coisa a outra, eu estou sendo racista, né? Então, o ponto é a ideia de falsa ideia de superioridade racial. É aquela ideia de que essa prática entre grupos são moral e cientificamente justificadas. Lá na Alemanha, né, nazista, havia a ideia da superioridade da raça ariana. Havia estudos, experimentos, blá, 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 uma série de teses que defendiam cientificamente essa ideia. Ou seja, havia uma justificativa científica e moral dessa superioridade, né? Então, essa ideia de superioridade racial, ela é o centro da prática de racismo. É quando, por alguma razão, eu acho que a minha origem, a minha cor, a minha etnia é superior à de alguém. Essa é a base da ideia de racismo. O outro conceito trazido também aqui é o conceito de intolerância, né? Intolerância, vou grifar para ti, é um ato ou conjunto de atos ou manifestações que denotam desrespeito, rejeição ou desprezo à dignidade, características, convicções ou opiniões de pessoas por serem diferentes ou contrárias. A pessoa tem uma prática religiosa distinta da minha. Ela tem uma crença que distingue do que eu acredito. E eu a discrimino. Eu tenho um ato de desrespeito. Eu vou, por exemplo, e vou queimar o local de culto. Eu vou destruir os objetos envolvidos nessa prática religiosa. Eu estou agindo com intolerância, certo? Intolerância, então, é um ato ou conjunto de atos ou manifestações que denotam o quê? Desrespeito. Eu não respeito a crença de outro. Rejeição, desprezo, né? Por ele ter uma característica ou convicção, opinião diferente da minha. Imagina que eu sou um profissional que atende ao público e vejo alguém com uma camisa de um partido que é diferente do partido que eu apoio. E eu não atendo ele com desprezo, com raiva, ou nem atendo. Isso é um exemplo de intolerância. Pode ser religiosa, pode ser política, pode ser das suas mais diversas naturezas, né? Pode manifestar-se como marginalização, essa palavra forte, é a exclusão de grupos em condições de vulnerabilidade da participação em qualquer esfera da vida pública ou privada, como violência contra esses grupos, né? Exemplo clássico, né? A violência LGBT contra o público LGBTQIA+, né? É uma espécie de intolerância. A pessoa tem uma orientação sexual distinta da minha e eu me acho no direito de violentá-la, de matá-la, por exemplo. É um exemplo de... seria, né? Caberia aí como exemplo de intolerância. E aqui, né, a gente vai falar para ti, lá, porque já caiu em prova da Fundação Carlos Chagas, de deveres dos estados, dos compromissos assumidos pelo Estado, pelos estados parte da Convenção Interamericana. Vou citar para ti, vou falar, né, vou ler sobre eles e vou comentar. Aqueles que são assim claros, que já são autoexplicativos, eu não vou me atentar tanto. Mas aqueles que carecem de um maior detalhamento, maior explicitação, a gente vai trabalhar aqui, tá bom? Lembrando aos senhores que a sua obrigação, é o conselho que você te dá, de você ler na totalidade a convenção. Perfeito, vamos lá então. Deveres dos estados. Os estados comprometem-se a prevenir, eliminar, proibir e punir, de acordo com suas normas constitucionais e com as disposições desta convenção, todos os atos e manifestação de racismo, discriminação racial e formas correlatas de intolerância. Então, os estados assumem esse compromisso de o quê? Prevenir, evitar que aconteça, eliminar, acabar, proibir, estabelecer proibição e, por último, né, punir
essas práticas de racismo, discriminação racial e formas de intolerância. Inclusive, é que ele traz uma disposição, isso que caiu no concurso da PM passada. Vamos lá. Apoio público ou privado a atividades racialmente discriminatórias e racistas que promovam a intolerância, incluindo seu financiamento. Então, o Estado não pode apoiar, né? Vamos supor, tem um evento em que só podem estar pessoas brancas. O Estado pode promover, patrocinar esse tipo de evento? Nem pensar, né? Não pode apoiar, de forma alguma, atividades que sejam discriminatórias. B. Publicação, circulação ou difusão de qualquer forma ou meio de comunicação, inclusive a internet, de qualquer material racista ou racialmente discriminatório, que defenda ou promova ou incite o ódio, a discriminação e a intolerância, e que tolere, justifique ou defenda atos que constituam ou tenham constituído genocídio ou crimes contra a humanidade, conforme definidos pelo direito internacional, ou promova ou pratique e incite esses atos. Imagina, por exemplo, que alguém defenda a propaganda a favor do nazismo, do genocídio, né? Esse tipo de propaganda, de publicidade, de informação, o Estado tem que proibir, tem que combater, né? Porque representam graves violações aos direitos humanos. O que mais, meu aluno? Violência motivada por qualquer dos critérios estabelecidos no artigo 1.1, ou seja, violência que seja associada a raça, etnia, cor, origem nacional ou ascendência, isso aqui também é proibido. O que mais é proibido? A atividade criminosa em que os bens da vítima sejam alvos intencionais com base em qualquer dos critérios. Imagina, por exemplo, que alguém, por ser judeu, por ser preto ou por ter uma origem diferente, seja privada de seus bens por uma ação do Estado, né? Esse tipo de ação também é proibida. O que mais, meu aluno? Qualquer ação repressiva fundamentada em qualquer dos critérios anunciados no artigo 1.1. O que é ação repressiva? É reprimir, é o Estado agir contra um indivíduo por razão de raça, etnia, cor. Não pode, tá, meu aluno? O que mais? Restrição de maneira indevida ou não razoável a exercício de direitos individuais à propriedade, administração e disposição de bens de qualquer tipo, com base em qualquer dos critérios enunciados no artigo 1.1. Imagina, por exemplo, que o Estado, uma prática proibida, ele proíba que pessoas judias, né, construam casas de determinado bairro. Ele está restringindo o direito de propriedade. Isso é ou não é uma discriminação em razão da origem nacional, da origem étnica dessas pessoas? Estaria sendo, né? Também não pode. Qualquer distinção, exclusão, restrição, preferência aplicada às pessoas devido à sua condição de vítima de discriminação múltipla ou agravada, cujo propósito ou resultado seja negar ou prejudicar o reconhecimento, o gozo, o exercício ou proteção em condições de igualdade dos direitos e liberdades fundamentais. É o CCA, né? Por via discriminatória o acesso ao direito, ao gozo de um direito, à fruição de um direito em razão de raça, etnia, cor, o que está lá no artigo 1.1. Qualquer restrição racialmente discriminatória do gozo de direitos humanos consagrados nos instrumentos internacionais e regionais aplicáveis pela jurisprudência dos tribunais internacionais e regionais de direitos humanos, especialmente com relação a minorias ou grupos em situação de vulnerabilidade sujeito à discriminação racial. Então não pode ter nenhum tipo de restrição, né, de direitos em razão dessas situações. O que mais? Qualquer restrição ou limitação ao uso de idioma, tradições, costumes e cultura das pessoas em atividades públicas ou privadas. Olha só, teve um caso recente no Amapá de intolerância religiosa, por exemplo, em que a professora se recusava a dar aula porque uma aluna estava com um símbolo de uma religião de matriz africana, por exemplo. Se quadraria aqui. Isso é proibido, não pode restringir. Nem idioma, nem tradição, nem costume, né? Por exemplo, poderia proibir uma mulher muçulmana de usar aquela... Não é burca, tem outro nome. Aquele acessório que as mulheres muçulmanas usam. Poderia, é um símbolo associado à cultura e à religião dessa pessoa. Isso configuraria também uma discriminação. O que mais? Elaboração e implementação de material, métodos ou ferramentas pedagógicas que reproduzam estereótipos ou preconceitos com base em qualquer estabelecido. Então, tu imagina que uma cartilha escolar coloque, por exemplo, o preto no papel de bobo, de bobalhão, que não tem conhecimento das coisas, né?
e o branco nessa mesma... Vamos mencionar aqui um quadrinho, trabalha numa escola, e o branco represente uma pessoa inteligente, que tenha amplo conhecimento, que tenha uma superioridade. Isso seria uma reprodução dessa ideia discriminatória nessas ferramentas pedagógicas, e isso também é terminantemente proibido pela Convenção. Né? São 15 incisos, tá? A gente vai ler alguns aqui para ti. Negação do acesso à educação pública ou privada, bolsa de estudos ou programa de financiamento educacional com base em qualquer critério estabelecido no ponto 1. Negar acesso à educação pública, né? Eu nego matrícula, por exemplo, em razão da pessoa ser de origem muçulmana. A minha escola é privada, eu sou dono da minha escola. Eu não permito que pessoas muçulmanas aqui se matriculem. Eu não permito que pessoas da direita, da esquerda se matriculem no meu estabelecimento. É meu. Não, pessoal. Tanto o público quanto o privado não pode haver essa negação. Ela é terminantemente proibida. O que mais? Negação de acesso a qualquer direito econômico, social e cultural, com base naqueles mesmos critérios. Realização de pesquisas ou aplicação de resultados de pesquisas sobre o genoma humano, especialmente na área de biologia, genética e medicina, com vistas à seleção clonagem humana que extrapola os respeitos aos direitos humanos, às liberdades fundamentais, à dignidade, gerando qualquer forma de discriminação. Aqueles experimentos, né, que havia lá na época de Hitler, né, nem vou mencionar aqui, né, em que havia experimentos científicos contra as pessoas das raças inferiores para provar ou justificar algo. Restrição ou limitação com base em qualquer valor dos critérios do artigo 1.1. Então, qualquer restrição ou limitação do direito a obter acesso à água, aos recursos naturais, aos ecossistemas, à biodiversidade, aos serviços ecológicos, ao patrimônio natural de cada estado. É o que se chama por aí, pessoal, muita gente zomba de racismo ambiental, né? Tu privar a pessoa ao acesso ao bioma, aos ecossistemas, aquilo que existe no meio ambiente, em razão, de novo, de raça, etnia, cor, origem religiosa, ascendência, religião, ascendência, isso é também proibido. Restrição de acesso a locais públicos e locais privados franqueados ao público pelos mesmos motivos. O que é restringir acesso? É impedir a entrada. Eu não entro aqui no meu estabelecimento comercial judeu, não entra aqui indígena, não entra aqui preto. Ah, eu sou dono disso. Não, eu não posso privar. Esse tipo de restrição é também terminantemente proibida, certo, meu aluno? Meu aluno, a gente conseguiu avançar significativamente, né? É um assunto que tem uma amplitude, não veremos na completude. Na próxima aula, a convenção, na próxima aula, a gente vai trazer no sistema nacional, bem rápido, a proteção, né? Falaremos da Lei K.O., falaremos da Constituição Federal, e com isso nós encerraremos racismo, né? Que é um tema extenso aí do teu edital. Espero que eu tenha sido compreendido, né? Um tema longo que requer algumas reflexões além daquele mero decorar a letra da lei, mas eu quero que vocês deem especial atenção a essa Convenção Interamericana, leiam ela na completude, na inteireza, busquem questões, mesmo que sejam de outras bancas, resolvam, foquem nela, que é a nossa aposta para a tua prova, tá? No mais, eu agradeço a paciência e compreensão de vocês e logo, logo estaremos juntos novamente dando um avanço na tua preparação, tá? Desejo a ti as melhores coisas do mundo, que você estude e que logo, logo nós venceremos. Um forte abraço, aluno Desafio, me despeço de ti.